Então, hoje vamos continuar com as consultas, só que são umas consultas um pouco mais avançadas. Elas, basicamente, elas vão relacionar entre as tabelas essas consultas, né? Até o momento, nesses primeiros SQL que estávamos vendo aqui, eles faziam referência a apenas uma tabela. Então, são dados específicos de uma tabela, e aqui a gente vai começar a ver dados que a gente pode juntar mais de uma tabela, né? Geralmente elas têm relação pela chave estrangeira, então faz sentido fazer os relacionamentos. Uma chave primária com a chave estrangeira tem outra tabela, e através dessas chaves que a gente vai fazendo esses relacionamentos, né? Tanto para o nosso SQL, né, quanto também para a questão de modelagem, que a gente acaba associando uma tabela na outra. Primeiro aqui a explicação é com join ou inner join, tá? Porque ou aqui. O inner, ele é uma palavra que vem da junção, mas ele é desnecessário a gente colocar, tá? Então, se a gente colocar apenas join, é a mesma coisa que o inner join, né? Então, o primeiro join que a gente faz é fazer uma ligação, e se eu for usar o inner join com join, é o mesmo comando. Ele deve ser precedido com um on, tá? E o sinal de igual, que você vai fazer uma comparação, ou seja, comparar um ID com o outro. Aqui ele tem um exemplo, aqui ele está juntando duas tabelas do nosso primeiro banco de dados de exemplo, que era bancos e agências. Então aqui ele está misturando dados do banco e dados da agência. Então eu não vou apenas listar banco ou apenas listar agência, vou listar as duas tabelas. Mas eu não quero que liste todos os dados, quero que liste dados específicos. Então, é código do banco, nome do banco, código da agência e nome da agência. Aqui ele está com a explicação, ó, seleciona apenas os campos código do banco, nome do campo, código da agência, nome da agência, dos registros das tabelas bancos e agência, onde o código do banco é igual ao código do banco da tabela agência. Então, na tabela agência, eu tenho uma chave estrangeira, que vem de código do banco, aí eu ligo com a chave primária também com o código do banco, né? Então, a gente olhar aqui no banco de dados, só relembrando, né? Temos a estrutura aqui da tabela agência, e eu tenho uma chave estrangeira que vem da tabela banco. A gente pode ver aqui na vista de relação, código do banco vem da tabela banco. Para montar o SQL, para a gente fazer, é igual a gente fazia com os selects apenas de uma tabela. Então, a gente utiliza o campo aqui de SQL, monta o select aqui e manda executar. Vou pegar o primeiro exemplo. Vou colocar aqui. Um zoom aqui. Então, o mesmo select que eu peguei da apostila, vou mandar executar aqui. Aí ele me trouxe, ó. Esses dados são da tabela banco e esses dados são da tabela agência. Então, ele me mostrou aqui a agência 500, que se chama Brasil, e 600, que se chama Curitiba, eles são do Banco BB, Banco do Brasil. As agências 7, que é nome São Paulo, e 111, nome Paraná, são do Banco Caixa. E a agência 15, nome Carlos Gomes, pertence ao Banco Safra. É uma junção que a gente faz aqui entre tabelas. Pode ser feito com outras tabelas, mais de 2, 3, assim por diante, desde que elas tenham relação entre elas. O que muda vai fazendo joins, então o from é apenas uma vez, e vai fazendo joins com as outras. Vou mostrar um exemplo aqui. Vou pegar esse mesmo SQL e fazer um join também com a agência. Vou fazer aqui direto. Ó, se eu fosse fazer também uma relação
Vou tirar aqui, como eu falei, o join é a mesma. Uma relação com cliente, eu chamo de C. Aqui eu estou dando os apelidos, alias, né? B, A, C, mas pode ser mais de uma letra, tá? Não precisa ser necessariamente uma letra só. Poderia chamar aqui de BA, aqui de AG, aqui de CL, né? Não necessariamente precisa ser uma letra só. C.code underline AG, porque eu sei que lá na tabela cliente tem agência, e aqui tenho na tabela agência code underline AG. Então, além dos bancos, eu vou querer mostrar também o nome do cliente. Então, aqui C.nome, não lembro se é nome cliente ou nome CLI. Dá uma olhada aqui. É apenas nome. Então aqui é apenas nome. Então aqui eu fiz um join, né, com 3 tabelas. Executar. Ele deu um erro, sendo que na tabela agência eu tenho código agência também. Aqui faltou uma vírgula só. Aqui ele executou. Então, além daqueles dados que eu tinha mostrado, ele mostrou também o nome dos clientes das agências que temos. Mostrou aqui 2 vezes a agência da Caixa, da agência São Paulo, porque temos 2 clientes na agência da Caixa, né? Por isso que deu uma linha a mais. A próxima explicação é usar o left join. O left join também pode ser usado left outer join. É o mesmo comando, um ou outro. O left join, ele faz o relacionamento caso exista. Então, não necessariamente ele precisa existir o relacionamento. O join, ele já precisa existir, né? Então, se uma tabela tem um determinado dado e na outra não tem, ele não vai aparecer. Lá no left join aparece, né? Então, mesma forma aqui, só que estamos usando o left join. O comando aqui agora é o left join. Agora qual é o erro? Faltou um S. Ó, aqui ele trouxe os mesmos dados que eu tinha com o join ou o inner join. Tá? Agora eu vou cadastrar um novo banco para vocês verem qual que vai ser a diferença. Inserir um novo banco aqui. Vou chamar de 4 Itaú. Executei. Então tem um banco a mais. O 4 Itaú. Vou fazer o mesmo SQL de novo aqui com o left join. Executei. Reparem que aqui ele trouxe o código do banco Itaú, mas ele não tem nenhuma agência relacionada. Então ele mostra. Então ele mostra aqui, só que código agência não tem, ele acaba não trazendo nada aqui na coluna agência. Agora vamos usar o mesmo comando, mas utilizando o join. Do left é apenas o join. Ó, então reparem que o banco Itaú ele não trouxe. Então essa é a diferença do inner join
ou apenas simplesmente join, com o left join. O left join ele verifica se existe informação e acaba trazendo. O join ele verifica se existe informação, mas se não tiver relacionamento, não tiver relação, ele não traz. É uma diferença que existe entre os dois comandos que tem ali inner join e o left join. Nos próximos exercícios, né, vai ser colocado para serem feitos, eles dizem respeito ao banco de agência, então tem que montar select, todos esses daqui envolvem inner join ou left join, e o de produtos também, vão envolver inner join ou left join, exercícios 4 e 5.